Olá, caros amigos e amigas, bem-vindos a mais um programa onde Deus chora. Hoje vamos apresentar para vocês um desses heróis modernos do nosso mundo atual. É o bispo Dom Mirkiz, é um bispo caldeu, um rito oriental católico lá do Oriente Médio, que é bispo da cidade iraquiana, do norte do Iraque, de Kirkuk e Sulamania. Neste programa, ele vai falar um pouco sobre as impressões dele sobre aquela região e sobre a ajuda do mundo ocidental para eles. Esse vídeo, eu espero, que ajude a nós todos a nos embebermos mais dessa realidade, para pensarmos mais neles, para rezarmos por eles e ajudarmos aqueles que mais sofrem. Com vocês, então, o Dom Mirkiz. Bem-vindos a mais um programa onde Deus chora. Este programa trata da situação da igreja que sofre em todo o mundo. O Iraque novamente se tornou uma crise internacional. A situação atual coloca uma ameaça significativa para a comunidade cristã no país. Para sabermos mais sobre a situação dos cristãos no Iraque, tenho o prazer de convidar para o nosso programa de hoje o arcebispo do rito caldeu, Yosif Thomas Mirkiz, de Kirkuk e Sulemania, no Iraque. Senhor arcebispo, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. O senhor poderia nos explicar onde fica geograficamente a sua arquidiocese dentro do cenário iraquiano? Kirkuk é uma cidade do norte do Iraque. Ela fica a mais ou menos 350 quilômetros ao norte de Bagdá. Ela não pertence ao Kurdistão, mas atualmente os Peshmerga, o braço armado dos curdos, ocupa esta região. Ela é disputada pelos curdos e pelo governo central do Iraque. Eles a disputam porque ali tem muito petróleo. A primeira descoberta de petróleo no Iraque ocorreu em Kirkuk em 1921. Podemos dizer que esta cidade mudou a história do Oriente Médio. Antes do início da Segunda Guerra Mundial, os alemães já sabiam que toda aquela região tinha muito petróleo. Você pode imaginar toda a enorme população que veio para cá de toda a Mesopotâmia para trabalhar. A cidade de Kirkuk se tornou cristã desde o século V. Lá chamamos a igreja de Igreja Vermelha, por causa do martírio de cristãos no ano 340 durante uma perseguição. Assim, nós temos a lembrança de uma igreja martirizada desde o início do cristianismo. Nosso patriarca católico, Caldeu, usa vestimentas vermelhas em lembrança do massacre de nosso patriarca naquele ano de 340, numa sexta-feira santa, junto com muitos fiéis. Então ele se veste de vermelho em lembrança destes martírios? Sim, é isso. É importante que o senhor fale disso, pois hoje em dia, na crise por que passa o Iraque, parece que os cristãos são uma minoria dentro de uma maioria. O número de cristãos hoje é mínimo. Como foi que isso aconteceu? Antes do islamismo, a maioria dos habitantes da Mesopotâmia eram cristãos. Entre os séculos VI e XII, o cristianismo conseguiu se manter na região, especialmente durante o reinado do grande império dos Abássidas. Mas no século XIII, quando os mongóis e tártaros invadiram e destruíram Bagdá,
o cristianismo pouco a pouco foi desaparecendo. Quando ocorreu a última guerra e invasão, em 2003, havia mais de 1 milhão de cristãos no Iraque, na época com uma população de 25 milhões. Nós éramos cerca de 3% da população do Iraque. Mas de lá para cá, 2/3 dos cristãos foram embora, fugindo do país. Quase desaparecemos. E hoje somos uma pequena diocese. Agora estamos com medo de que haja uma nova onda de emigração dos cristãos do Iraque, porque eles não têm esperança no futuro. O senhor se referiu à Segunda Guerra do Iraque, em 2003. Na sua opinião, a situação dos cristãos era melhor antes, durante o regime de Saddam Hussein? Bem, não estou seguro se podemos fazer um julgamento simples em termos de pior ou melhor. Na verdade, a descida do Iraque para o inferno começou antes, com os regimes ditatoriais, muitos anos antes. É difícil explicar tudo em termos de branco ou negro. A deterioração do Iraque começou com a mudança da situação social, demográfica e econômica. Não podemos nos esquecer o que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, com a subida do nacionalismo. Na guerra, os nacionalismos alemão e italiano foram derrotados. Mas vimos subir o nacionalismo dos países do terceiro mundo. E esta mentalidade foi usada por políticos que queriam atacar a influência dos países ocidentais. Eles começaram algo exatamente como a Europa já havia tentado 100 anos antes. Nós não podemos separar o que aconteceu na Europa do que aconteceu aqui. Nós estamos sempre sob influência das mentalidades e das ideias dos pensadores do Ocidente. O Ocidente lidera os filósofos e pensadores do mundo. Mas agora, trocamos o nacionalismo pela identidade religiosa. Com isso, subiu a influência do Islã e do fanatismo religioso. E agora caímos num fanatismo sectário. Agora a guerra principal não é entre religiões apenas, mas entre sunitas e xiitas. Tal como já houve entre católicos e protestantes na Irlanda, ou entre brancos e negros na África do Sul. Todo o problema está em como definimos nossa identidade. Quem somos nós? O que somos? Como poderemos lidar com as nossas diferenças? O que aconteceu no Iraque não é muito diferente do que aconteceu pelo mundo afora, especialmente no que se chama de terceiro mundo. O senhor mencionou as lutas dos sunitas e dos xiitas. O senhor acha que a divisão do país será inevitável por causa desta rivalidade? Sim. O que aconteceu em 2003 com a invasão americana foi a abertura de uma caixa de Pandora. Ela abriu as portas para todas as diferenças que estavam ocultas em nossa sociedade. Eu sempre tive receio de que o que aconteceu na Iugoslávia poderia ocorrer no Iraque.
A Iugoslávia tem exatamente a metade da superfície do Iraque, 200 mil quilômetros quadrados. Este pequeno território se transformou em 11 países. O que temos receio hoje que aconteça, não só no Iraque, mas em todo o Oriente Médio, em todos os países árabes e muçulmanos, é a desintegração daquelas sociedades. Eu acho que é muito perigoso tentar eliminar as diferenças. Talvez não se divida o Iraque em apenas 3 partes, entre os xiitas, os sunitas e os curdos. É que há grandes divisões, lutas e diferenças de pontos de vista entre os próprios sunitas e entre os xiitas. Não sei em que ponto este processo poderá ser parado. Dentro desta perspectiva, qual é o papel do Estado Islâmico? Eles estariam tentando voltar a uma unificação do povo árabe que foi perdida? Posso dizer que o que começou em 10 de junho foi uma consequência do ódio oculto contra a mentalidade e o desenvolvimento ocidental. Podemos dizer que a falta de pensadores, de educação e de universidades no Oriente Médio é muito grande. Você sabia que o nível de educação é muito baixo e o analfabetismo é perigosamente alto em toda a nossa região? Por isso, um populista pode se aproveitar da população. E se alguém tem visão curta, pode se aproveitar dessas populações. Como se pode aceitar ou mesmo imaginar todas aquelas pessoas que se matam com bombas suicidas para mudar uma situação? Esta é a definição do terrorismo. Ele não usa armamentos formais, ele manipula o interior das pessoas. Sim, manipulação. Manipulação da população. O que eu vejo em nossa região é que as universidades estão em péssima situação. A saúde da população está ruim. A pessoa humana não é respeitada. Meu receio é que isso tudo vai piorar mais e mais. Então fica mais fácil manipular a população com ideias muito simples. Eles criam uma dicotomia. O Ocidente é muito ruim, é um demônio. Esta palavra foi usada por Khomeini, no Irã, quando ele chamava os Estados Unidos de o grande demônio. Sempre se repete que o Ocidente é ruim, é mau, que nós precisamos voltar para os nossos valores, para o nosso início. Então, cada líder procura ser mais estrito e fanático que os outros. É como os zelotes judeus do tempo de Cristo. Eles dizem que têm de voltar a uma religião pura, a um islamismo puro. Eu acho que esta é uma questão difícil. Cada vez que entrevisto nossos convidados árabes, eu pergunto: o senhor, como pastor, quando tenta convencer uma família a não ir embora, a ficar em sua terra, lhes dizendo que nós cristãos estamos aqui desde o século III, vocês são iraquianos legítimos. Como o senhor pode convencê-los a arriscar suas vidas e talvez ao martírio se ficarem lá? Este é um problema bastante difícil para mim. Em minha consciência, em minha alma, eu digo, eu vou ficar. Eu estou lá. Eu tenho uma missão. Se você tem um objetivo, uma missão, você encontra as razões para ficar. Mas, por outro lado, se você quer viver uma vida pacífica com suas crianças, se você quer uma vida diferente para elas, então, você deve emigrar.
Nos últimos 20 anos, eu passei as férias de verão visitando a nossa diáspora pelo mundo. Fui como jornalista, como conferencista. Eu procurei a resposta para a questão de como lidar com a imigração. É fácil sair do seu país, mas não é fácil se integrar numa nova sociedade. E o que está acontecendo no nosso mundo faz o problema ficar 10 vezes mais difícil quando se emigra. Se você tem uma ideia, um objetivo de ajudar as pessoas, é uma coisa. Como lemos na Bíblia, no livro de Jonas, que foi um dos profetas menores, ele tinha cabeça dura, não queria ir evangelizar o povo de Nínive. Por que ele não queria ir? Porque não entendia porque Deus o estava enviando para uma cidade horrorosa como Nínive. Mas ele foi, e no final do seu livro, bem no fim, ele diz que salvou 12.000 pessoas e 12.000 crianças e os animais. Eu acho isto muito moderno. Todos esses milhões de crianças aqui em nossos países, quem pensa nelas? Quem pensa na educação delas? E em sua saúde? Nós, cristãos do Iraque, sempre usamos os 2 talentos que temos. Sempre abrimos escolas e hospitais. Se pudermos ajudar estas pessoas, talvez possamos cumprir com nossa missão como cristãos. Eu não me considero bispo apenas dos cristãos. Tenho relações tão boas com todos que, permanecendo no Iraque, darei testemunho de uma outra coisa. Não só de uma religião diferente da deles, mas de um outro ponto de vista sobre Deus, uma outra maneira de ver Deus. Numa mesma religião se pode encontrar estas diferenças. Mesmo no cristianismo, podemos encontrar os fanáticos. Podemos ser cegos e não ver a realidade do que Deus quer de nós. Se eu olhar os cristãos iraquianos apenas como um grupo social pertencente a um outro nível burocrático, então isso não faz sentido e não merece ser perpetuado. O risco para mim é que Jesus me pede que eu dê testemunho de que Deus ama não somente os cristãos, mas sim a todos. E nesse todos estão compreendidos todos os adultos, idosos, crianças, todas as pessoas que estão sofrendo em silêncio. Até mesmo aquelas pessoas cuja mente foi raptada pelo fanatismo, elas são como pessoas doentes. É como se estivéssemos no meio de uma grande epidemia sem nenhuma esperança. We are now inside a big epidemic of no hope. No Ocidente, há psicólogos que estudam a depressão nos indivíduos. Mas em nossa sociedade, temos também uma depressão social. As pessoas sofrem por não ter esperança. Quem irá até essas pessoas para lhes dar esperança? Quem irá até elas para dizer algumas boas palavras? Então, eu lhe respondo, sim, quero ficar, mas não apenas ficar lá, mas eu tenho que dizer algumas coisas para eles. Sim, tem uma missão lá. Uma última pergunta para o senhor. O que acha necessário que a igreja saiba sobre a sua situação no Iraque? O senhor já nos pintou um cenário bastante complexo aqui em nossa conversa. Mas, especificamente, o que o senhor deseja que a igreja pelo mundo saiba sobre os seus problemas, os seus desafios e o que o senhor deseja de nós? Eu acho que o Ocidente está sofrendo de uma grave doença. O individualismo, o egocentrismo.
Quando eu venho para o Ocidente, vejo muita gente que só se preocupa com o seu ego. Todos os problemas que vemos no Ocidente podem ser traçados até o enfatuamento do ego. O ego é individual, mas ele também é social. Isso acontece tanto em pequenos países como nos grandes. Nos Estados Unidos, onde já fui várias vezes, 87% dos americanos nunca saíram de seu país. Nunca viajaram para ver outras coisas. E quando vejo jornais europeus, o noticiário internacional é apenas 1 ou 2% das notícias. Eles não ligam para o que está acontecendo no mundo. E quando você está satisfeito com a sua vida, por que você iria se preocupar com as muitas pessoas que estão sofrendo longe de você? Eu acho que o verdadeiro inimigo da nossa sociedade nós não conhecemos. O demônio de quem Jesus falou está dentro de nós. Está presente em nossos pecados, em nossa cegueira. Se todos pudessem pedir perdão, eu acho que o mundo poderá ser melhor. Muito obrigado, senhor arcebispo, por estas palavras. E muito obrigado por terem estado conosco em mais um episódio do nosso programa Onde Deus Chora. Se você quiser saber mais sobre a situação da Igreja Católica no Iraque, nós o convidamos a entrar em contato com os números para informação no final de nosso programa. Muito obrigado e que Deus os abençoe. No Sudão do Sul, um padre arrisca sua vida para resgatar crianças escravizadas. No Oriente Médio, milhares de famílias cristãs, ameaçadas pelo terrorismo, encontram refúgio em abrigos criados pelos bispos. Na cidade de São Paulo, missionários passam a noite nas ruas procurando restaurar a dignidade daqueles que se perderam nos vícios. Tudo isso você pode ver mensalmente no Eco do Amor, o informativo gratuito da Fundação Pontifícia ACN. Ligue agora para 0800 77 099 27 ou acesse o site acn.org.br e peça para receber gratuitamente o seu Eco do Amor. Você vai conhecer os projetos apoiados pela ACN e fazer parte desse grandioso trabalho missionário presente em mais de 140 países. Impressionante essa entrevista com o Dom Mir Kiss, bispo de Kirkuk e de Sulamania, no norte do Iraque, essa região que está em guerra por lá. Nós, Ajuda a Igreja que Sofre, estamos com grandes projetos que custam bastante, infelizmente, para ajudar os milhões, não são milhares, são milhões de refugiados das guerras na Síria e no Iraque. Se você quiser ajudar a Igreja Católica a ajudar os cristãos lá do Oriente Médio, dessas regiões que estão em guerra, essas regiões onde há perseguição sangrenta aos cristãos, telefone agora mesmo, durante o horário comercial, é uma ligação gratuita de qualquer lugar do Brasil, para o número 0800 77 099 27. Ou então você pode procurar o nosso site na internet e lá está explicado como você faz para poder contribuir, e tem também a descrição dos principais projetos em que nós estamos ajudando os cristãos que sofrem aqui no Brasil, nas regiões mais carentes do nosso Brasil e também do Oriente Médio e de todo o mundo, onde quer que haja um problema com os cristãos. Muito obrigado pela sua audiência e esperamos estar com vocês aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, na semana que vem. Até lá, se Deus quiser.